Fábio Donizete, procurador-geral do município, explicou que a administração pública teve que fazer essa alteração no decreto que havia sido publicado na sexta-feira, dia 26 de março, uma vez que houve a imposição judicial do Tribunal de Justiça e, diante disso, o município de Juara teve que acatar a notificação judicial e publicar um novo decreto no último dia 30 de março. O município teve que fazer essa alteração no decreto por uma imposição de uma decisão judicial, do Tribunal de Justiça, por uma desembargadora, que numa ação judicial que a princípio era só contra o município de Cuiabá, incluiu outros 50 municípios no bojo dessa ação judicial, para que todos cumprissem o decreto estadual, E com base nessa decisão judicial, todos ficaram obrigados a seguir a decisão judicial sob pena de terem outras penalidades legais em face dos gestores, principalmente. Então o município já recebeu essa notificação judicial, e já expediu também o decreto 1625, contendo todas as regras que a população, o comércio em geral, deve seguir nesse período de 10 dias aí, que é da quarentena obrigatória, em razão de que o município de Juara está com o índice de contaminação muito alto, conforme descreve o decreto. Doutor, em relação aos serviços essenciais, como que funciona a questão? Eles vão ter que seguir os horários e o limite de capacidade de 30%, Exatamente. Conforme o decreto bem descreve, as atividades essenciais que foram elencadas no nosso decreto, no bojo do decreto, são as atividades essenciais que foram descritas num decreto federal que discriminou essas atividades, quais seriam essas atividades. Então elas vão ter que ser de acordo com o que está no decreto. Essas atividades conexas seria, por exemplo, a questão da logística, uma loja de autopeças, questão de pneus também, troca de pneus, é isso? Por exemplo, ficou bem claro no decreto do Estado as atividades relacionadas com a produção, em geral, produção de alimentos, produção de medicamentos. Então, todas as atividades que estão conexas a essas atividades, que essas atividades essenciais na essência, vamos dizer assim, precisam dessas atividades conexas. Esse decreto federal, ele abrange várias atividades econômicas, por isso que é importante a pessoa estar atenta para ele. Exatamente. O decreto ele abrange diversas atividades econômicas, O decreto do Estado, ele veio limitar o funcionamento das igrejas, templos, cultos de qualquer natureza, a 30% da capacidade do local, Da mesma forma, a questão de restaurantes, no que diz aí a alimentação, como barracas de pastéis, talvez de espetinho, vendedores de cachorro-quente. Os alimentos são de caráter essencial e eles podem funcionar dentro daqueles períodos, entre 5 e 20 horas, como está descrito no decreto. Também no decreto está a questão do controle sanitário na entrada do município. Como que isso funcionaria? Então, aí é uma questão mais da fiscalização municipal. Não sei qual que vai ser a tomada de decisão referente a isso, mas a princípio o efetivo nosso é muito pequeno, mas vai fazer o possível para se estar cumprindo o decreto na íntegra, inclusive com relação a isso. Conforme frisou o tenente-coronel Marcelo Moraes, comandante do 21º Batalhão em Juara, a palavra de ordem é que o cidadão juarense tenha responsabilidade e consciência para que não ocorra aglomerações. Ele lembrou que por esse final de semana haver um feriado e diante do decreto, o município receberá apoio no efetivo de policiais. Essa reunião estabeleceu que está esse final de semana, o final de semana de feriado, estamos já admitindo a possibilidade de que as aglomerações elas irão aumentar e para isso a Polícia Militar vai estar aumentando a fiscalização em relação às aglomerações. Nós iremos receber do Comando Regional um reforço policial para que, na medida do possível, toda a denúncia, toda a demanda que chegar para nós tenhamos condições de fazer o atendimento no que diz respeito à dispersão das aglomerações. Então, o recado da Polícia Militar para esse final de semana é que a população, que o cidadão juarense, ele tenha
consciência e responsabilidade, né, e fique em casa. Comandante, as pessoas estão mais do que atentas já para esse problema. E a Polícia Militar vem a todo tempo orientando para que não faça aglomerações, né? E as autoridades também. Mas algumas pessoas insistem em fazer aglomerações. Essas pessoas poderão ser detidas e conduzidas para responder processo? Sim, volto, né, a repetir. O artigo 268 do nosso Código Penal, ele prevê que quem descumpre, né, as medidas estabelecidas pelo poder público em relação à contenção da disseminação do coronavírus, está praticando, está cometendo esse crime. Então, se houver necessidade, a Polícia Militar vai estar fazendo a condução da pessoa que estiver resistente e querendo se aglomerar. Então, a gente está solicitando esse reforço policial do nosso comando regional para estar dando conta de prestar esse atendimento, além não só dessas ocorrências, como estar dispersando as aglomerações. Comandante, além das sanções penais, será aplicado multa para quem descumprir o decreto, né? Além das sanções, a Polícia Militar também recebeu a atividade, a função de estar realizando essa autuação em relação a essas infrações de quem pratica aglomeração. Essa operação será realizada só em Juara ou os municípios vizinhos aqui, como Novo Horizonte e Porto dos Gaúchos? Todo o Vale do Arinos, né? Novo Horizonte, Tabaporã, Porto dos Gaúchos. Na verdade, nós já estamos realizando por tempo indefinido a operação de dispersão em todos os municípios do Vale do Arinos. Comandante, em relação à patrulha rural, nas regiões da zona rural, como que ficará a fiscalização? A patrulha rural vai estar atuando nesse final de semana, né, fazendo a segurança da população do campo, e a população do campo sabe que o que precisar, o patrulhamento rural está 24 horas de prontidão para atender também a população do campo. O juiz de direito Alexandre Sócrates reforçou a necessidade de se cumprir a decisão do Tribunal de Justiça e solicitou o apoio da sociedade para que cada um faça a sua parte para evitar a proliferação do vírus. Viemos reforçar a necessidade de se cumprir os decretos estaduais e a decisão do Tribunal de Justiça, e a reunião foi frutífera, e nós conclamamos a sociedade a cada um fazer a sua parte para que essa pandemia seja vencida logo e nós possamos voltar às nossas vidas o mais rápido possível. Mas para que isso aconteça, cada cidadão deve fazer a sua parte. O poder público tem desempenhado as suas funções aí no objetivo de combater o coronavírus, mas está faltando aí algumas pessoas colaborarem com a saúde pública, doutor? Na verdade, a sociedade é formada por cada um dos cidadãos. Então nós venceremos essa pandemia quando cada um estiver consciente da sua responsabilidade social e desempenhar bem a sua parte. Quais são os impactos jurídicos para os municípios que não cumprirem as demandas judiciais? Olha, decisão judicial, ela deve ser cumprida, né? E eu não sou o juiz desse processo, não posso falar, mas com certeza, se for descumprida a decisão, o Procurador-Geral de Justiça e a desembargadora presidente do tribunal vão tomar as medidas necessárias para que a decisão seja cumprida. Com relação aos comércios que não cumprirem o decreto, o promotor de justiça, Herbert Dias Ferreira, disse que essas são as medidas que se tem no momento e que para que as pessoas sofram da menor forma possível, é necessário que todos cumpram o decreto. Estivemos aqui hoje, então, praticamente durante toda a tarde, Polícia Militar, Ministério Público, Poder Judiciário e o nosso gestor aí, o prefeito Carlos Sirena, para tentar estabelecer a melhor forma de cumprimento das medidas estabelecidas no decreto estadual e agora a título municipal com o decreto editado pelo nosso prefeito, a fim de que não se onere, não se prejudique tão drasticamente o cidadão juarense. Doutor, a respeito dos órgãos públicos, como que eles funcionarão durante esses 10 dias? Há um dispositivo no decreto estadual que veda o atendimento presencial, mas isso não equivale à interrupção do atendimento.
né? Todos os órgãos continuam atendendo de forma remota, seja por e-mail, telefone, celular, WhatsApp funcional, para aqueles que assim funcionam, exemplo da Promotoria de Justiça. O pedido é para 10 dias de lockdown, mas dependendo do nível, né, que o município apresentar, esses 10 dias podem ser reduzidos? Essa é uma disposição que já está veiculada no decreto estadual, estabelecendo o prazo mínimo de 10 dias. Então, na verdade, o prazo mínimo seria esse, podendo ser estendido após a próxima avaliação da classificação de risco que cabe à nossa autoridade sanitária municipal. De modo que, se houver uma alteração dessa classificação após esse período mínimo, as medidas elas saem da classificação de risco muito alto, podendo ser amenizadas. Doutor, em relação àqueles comércios que não cumprirem o decreto, quais serão os impactos jurídicos para eles? Certo, o nosso decreto municipal, aderindo, né, integralmente o que estava previsto no decreto estadual, prevê a aplicação de multas até a perda da autorização ou da licença para funcionamento. Mas o mais importante é que, querendo ou não, essas são as medidas que nós temos hoje. E para que nós soframos o mínimo possível, é de suma importância que todos cumpram efetivamente. Nós sabemos dos impactos econômicos que isso são causados na nossa população, os comerciantes que todos são aí prejudicados com a redução da atividade comercial, mas nós temos que entender que se fecharmos esse comércio, cumprirmos esses 10 dias e não houver de fato o isolamento, de nada vai adiantar. Então, nesse momento, a gente sabe que o comércio tem auxiliado no cumprimento das medidas sanitárias, então nós conclamamos mais a população que tende a se aglomerar, a realizar alguma festa, independentemente de ser em local público ou no interior das residências, para assegurar minimamente nesse período de 10 dias, porque se houver de fato uma redução dessa classificação de risco, posteriormente a esse período, nós podemos então relativizar e permitir a abertura normal da atividade comercial em Juara.